sensação de que a justiça existe para todos. Senão, como o senhor mesmo disse, vira uma bagunça. É só, professor. Alguém mais quer se manifestar? Bem, então, a minha proposta é essa, de aplicação da penalidade de advertência ao professor Rafael Catani. De não aceitação das justificativas e aplicação da penalidade de advertência. É a proposta que eu faço e vou submeter, então, a professor Gustavo. Professor, desculpa, só a título de esclarecimento. Se for para aplicar, no caso de aplicação de punição, teria que ser feita uma sindicância especificamente para isso? O Consul tem competência para aplicar a punição? Porque pelo que eu me lembro, a aplicação teria que ser aplicada pela reitoria e depois poderia, em grau de recurso, ser eventualmente revista no Consul, e não aplicada pelo Consul. Né? Teria que ter uma sindicância própria para ele ser punido dentro dessa sindicância, se for o caso. E não o Consul aplicado, pelo menos eu não me recordo. Eu estou perguntando para esclarecimento mesmo, se existe previsão específica do Consul aplicar a punição, e não dela passar nos termos do que consta no atual regimento, por uma sindicância, ou no caso não precisaria sindicância, né? Teria que ser processo administrativo, porque não precisa apurar a autoria né, dos fatos, né? Já poderia ser o processo direto. Não teria que ser aberto um processo administrativo específico para ele ser punido dentro desse processo? Vamos por partes, então. Primeira parte. Não há necessidade de uma nova comissão de sindicância, porque a comissão de sindicância é para apurar materialidade e autoria, quando isso estiver obscuro. No caso, está mais do que claro e evidente que a materialidade é o descumprimento do prazo, né, e a não apresentação do relatório final. E a autoria está clara também, até pela justificativa apresentada. Então, não há necessidade alguma de um novo procedimento. E, em segundo lugar, a questão da competência para aplicação da penalidade, quem pode o mais, pode o menos. Né? Digamos que se a competência fosse do reitor, apenas do reitor, como o Conselho Universitário é composto e presidido pelo próprio reitor, se o reitor quer dividir com o plenário do Conselho Universitário, tenho certeza que a competência está bem colocada assim, né? Então, não há problema nenhum com relação à competência. Apenas o reitor quis, vamos dizer assim, não é dividir as responsabilidades, não, mas é para compartilhar mesmo, né? Poderia até decidir aplicar solitariamente, autocraticamente, mas eu entendo, como tem feito em várias outras situações, que é conveniente compartilhar com o Conselho Universitário determinadas decisões. Agora, se recurso houver, o recurso será julgado pelo Conselho Curador, como já também tem sido feito em várias outras circunstâncias. Fábio. Só também uma dúvida. Quando é feita a comissão, não é só esse professor, né? São várias pessoas. E aí a punição seria só para o professor? Não teria que ser para todo mundo que faz parte da comissão? Bem lembrado, Fábio. Nós temos aqui a justificativa apresentada pelo professor Claudinei. Quem que era o outro professor? O outro saiu. Eram 3 professores. Rafael Catani, professor Claudinei da Cruz, e um outro professor, Ricardo Moreira Castro, que já saiu da FEB, né? Então, que estão na FEB. É o professor Rafael Catani e o professor Claudinei da Cruz. Só que o presidente da comissão era o professor Rafael Catani. O professor Claudinei apresentou a sua justificativa justamente nesse sentido, que ele dependia da convocação e da direção do professor Rafael Catani para que os trabalhos fossem realizados. E ele não tinha como fazer esse trabalho sem a direção do professor Rafael, que foi o nomeado presidente. Certo? Então, com relação ao professor Claudinei, eu considero que está apresentada a justificativa. Né? Então, não proponho a aplicação de penalidade
ao professor Claudinei. Sim, sim. Né? Agora propõe apenas ao presidente, que é o responsável pela comissão. Professor, Pois não, Queiroz. não estou fazendo defesa, tá? Mas como está submetido ao plenário, não poderíamos cometer assim erro que facilmente identificável. Se a pena de advertência, que está sugerida de 15 dias, ela não pressupõe a apuração ou a defesa em processo administrativo. Se pode ser direta. Só isso, tá? Que eu não estou com o regimento aqui. Eu não entendi bem. Como está havendo já uma sugestão de pena de advertência por 15 dias, se esta pena, para ser aplicável, não pressupõe a existência de um processo administrativo prévio. Não, no caso não, porque, como eu já disse, Ah. a aplicação da pena, como a infração está evidente, está definida Sim, mas a autoria e materialidade. Há determinadas penas que já determinam demissão e pressupõem processo administrativo. Eu só quero ver se na gradação das penas não há exigência de prévio processo administrativo. Para que haja a legítima defesa, né? Não, nesse caso não. E ele poderá se defender naturalmente, né? Ele poderá apresentar seu recurso. Sim, né? Mas se a gente já aplicar a pena, não houve defesa. Não, Queiroz. É como eu desconheço aqui o teor do regimento, Sei. para a aplicabilidade de uma pena de advertência, eu estou fazendo uma consulta. Sei. Tá? Só... Então, no meu entendimento, não há essa necessidade. Porque, então, o professor não poderia advertir o aluno, né, que comete qualquer irregularidade. Ou qualquer outra, o gerente de um determinado setor não poderia advertir o funcionário por uma infração que ele está constatando, né? Então, não vejo necessidade alguma de outro processo. Agora, evidentemente, está garantida a amplitude de ampla defesa, né, contraditório. Ele pode apresentar a sua defesa, será apreciado pelo Conselho Curador, se for apresentado. Professor, só olhando o regimento aqui, primeiro que dentre as atribuições do Conselho Universitário não existe atribuição de aplicar punição a quem quer que seja. E segundo que em relação à aplicação de penalidades, o artigo 192 do regimento diz que advertência por escrito com ciência do advertido aplicada pelo coordenador do curso, com recurso ao Conselho de Curso e ao Conselho Superior de Cursos. Depois aqui no início, quando ele fala do regime disciplinar em geral, ele coloca aqui quem são os competentes para exercer o poder disciplinar, ou seja, para aplicar punições. Reitor, pró-reitor, coordenador de curso e os docentes nos atos escolares que presidirem. Ou seja, nós não temos competência no Conselho aqui, do meu ponto de vista, para aplicar infração, mas para analisar recurso, caso ele seja proposto. Então, eu particularmente não vou votar, eu vou me abster por entender que eu não tenho competência para aplicar punição aqui. Entendo a sua posição, como a do Queiroz, como de qualquer outra que for colocada. Mas data máxima vênia, a autoridade máxima do Unifeb no campo acadêmico é o Conselho Universitário. E quem pode o mais, pode o menos. Né? Então, não há, na minha visão, dúvida alguma de que o Conselho Universitário, aliás, nem haveria necessidade do Conselho Universitário. Mas, se a decisão chegar ao Conselho Universitário, ele tem plena competência para aplicar a penalidade. Porque também o regimento e o estatuto diz que cabe ao Conselho Universitário decidir sobre todas as matérias de interesse do centro universitário e da FEB, no caso. Né? Então, não há dúvida alguma. E, de qualquer forma, sempre o apenado, no caso, o advertido, terá direito a apresentar seu recurso na via administrativa ou na via judicial. E aí o assunto será resolvido. Não havendo mais quem queira se manifestar, submeto à aprovação do plenário, que é soberano para decidir se é aplicada essa penalidade de advertência ou não. Aqueles que ainda que se quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Caso contrário, aqueles que são contrários à aplicação da penalidade de advertência, por favor, se manifestem. Aqueles que se abstêm, por favor, se manifestem.
Aqueles que são, então, a favor da aplicação da penalidade, por favor, se manifestem. Então, 26 se abstiveram, sendo que 6 são a favor. E ninguém é contra a aplicação. Então, o Conselho Universitário decidiu não aplicar a penalidade de advertência. Quero deixar consignado que o reitor propôs a aplicação porque considera que não pode prosperar a sensação de impunidade na instituição e no Brasil. Se alguém quer fazer mais alguma observação? Hã? Não, é verdade, né? A aplicação, né? Tá certo. Se abstém, não se posicionou, né? Então, na verdade, o plenário decidiu pela aplicação da penalidade. Como isso? Não há, é como isso não, ou não? Como não há quórum e há abstenção, então, na verdade, foi aprovado, né? Se há abstenção, a maioria dos presentes, fora aqueles que se abstiveram, aprova. Se não houve ninguém contra, o que não aprova, agora o raciocínio está melhorando. O que não aprova